Irmãos da Igreja Presbiteriana Graça, todos que nos acompanham pela internet, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Deus e cultuá-lo. Nós queremos dizer que quando temos Jesus como nosso verdadeiro amigo, como acabamos de cantar, não precisamos temer nada. Em Romanos 8, nós temos uma passagem que nos lembra sobre as provas e a certeza do amor de Deus. A partir do versículo 31, nós lemos: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, com certeza o amor de Deus nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu
Isso é o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós cantarmos essa canção sem lembrarmos do texto de Romanos 8. Nós já lemos dos versículos 31 a 39. Gostaria de destacar também o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E também o versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, por mais que estejamos passando por dias difíceis, por momentos de angústia, nós precisamos lembrar que nenhum sofrimento nesta terra se compara à glória que está por vir. Por isso nós precisamos clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, que maravilha, né? E para encerrarmos esse momento de cânticos, gostaria de lembrar também, dentro do capítulo de Romanos 8, os versículos 1 e 2, que falam que nenhuma condenação há para nós em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como nós devemos viver? Nós devemos sempre olhar para a cruz, olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abriu, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim.
Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque nós somos salvos pela graça. Senhor, não foi de graça, porque custou o precioso sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus. O teu único Filho que o Senhor o entregou para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos por tamanho amor, porque nós sabemos que o Senhor nos entregou o teu próprio Filho. O Senhor não nos negará nada mais, porque tudo que Ele tem, tudo que o Senhor tem através dele, no teu reino, isso foi nos dado como herança, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque nenhuma condenação há para aqueles que são eleitos de Deus, para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque tudo coopera para o nosso bem, ó Pai, mesmo que nós não possamos entender quando isso esteja acontecendo, mas nós cremos que também nenhum sofrimento desse mundo pode se comparar à glória que está por vir. Nós te agradecemos porque nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Ele nunca falha. Nós te agradecemos porque nós temos a certeza de que nos encontraremos com o Senhor e reinaremos contigo para todo sempre. Nós te agradecemos por tudo isso em Cristo Jesus. Amém. E agora nós passaremos a palavra para o nosso pastor pregador desta noite. Olá, irmãos, bem-vindos a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa plataforma para mais uma vez compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Quero convidá-los a refletirmos no Salmo 139. A palavra de Deus nos fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe.
graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, em oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, nós louvamos o teu nome pelo teu grande poder, pelos teus grandes feitos, mas também te adoramos na beleza da tua santidade, soberania, majestade e glória. Senhor, queremos agora, depois da leitura deste texto, fazermos uma reflexão para que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos andar de acordo com a tua palavra. Para isso precisamos compreendê-la, para que possamos também vivenciá-la na nossa caminhada cristã. Ajude-nos, ó Deus, com esta compreensão, traga clareza à nossa mente, com a iluminação do teu Espírito, a fim de que, de fato, possamos aprender e apreender a tua palavra para caminharmos, para andarmos de acordo com ela. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós queremos hoje trabalhar um pouco sobre o tema assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso. O que é que de fato nos traz admiração? Quando a Bíblia narra aquela história lá da igreja primitiva, a gente percebe que aquele povo vivia em admiração. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Vimos isso lá em Atos 2:42. Na Bíblia, versão NVI, a palavra temor é traduzida por espanto. Significa dizer que algumas coisas nos espantam, ou seja, nos causa admiração. No Salmo 139, é exatamente com esta profunda admiração que vemos a narrativa do salmista. Uma narrativa apaixonante, não é? Ele mostrando o conhecimento de Deus sobre ele. Tudo para ele se torna de fato algo que o apaixona, e ele descreve sua percepção de Deus, criando-o como algo assombrosamente maravilhoso. E poderíamos dizer, isso está no verso 14, poderíamos dizer que muitas coisas podem nos causar admiração, espanto, coisas em nós mesmos, coisas que nós mesmos podemos fazer, coisas que outros também o fazem. Como, por exemplo, belezas naturais nos causam admiração. Vemos como Deus criou determinadas coisas
que nos chama a atenção, mas às vezes são também criações naturais, aliás, artificiais, não é? Coisas que nós mesmos criamos e coisas que outros criaram, não é? Às vezes deparamos diante de uma pintura, um quadro que nos embeleza, que nos causa grande admiração. Então, podemos dizer que existem muitas coisas que podem chamar a nossa atenção e podem nos causar admiração, mas aqui neste caso, quando tratamos deste tema assombrosamente maravilhoso, é porque nós estamos chamando a atenção para o Salmo 139, onde o salmista considera que Deus está nos segredos da alma. Isso é tremendo, né? Da alma humana. De longe, ele diz, de longe penetras os meus pensamentos. Verso 2, a parte B. Ou seja, ele está pensando enquanto ele está conjecturando. Deus já ali penetra. Ele diz, a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, nem nos expressamos ainda, Deus já conhece aquilo que está na nossa intenção, no nosso pensamento. O salmista considera também que Deus está nos lugares mais remotos do universo. Ele diz, se subo aos céus, lá estás. Que coisa tremenda, ele tem esta consciência. Ele diz, se eu faço a minha cama, o local do meu descanso, no mais profundo abismo, lá estás também. Ele ainda diz assim, se tomo as asas da alvorada e vou tentar me esconder nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar o Senhor, e a tua destra me susterá. Como é tremendo o pensamento do salmista, ele realmente está estarrecido, admirado, espantado com as grandezas de Deus. Não existe lugar para que alguém possa se esconder ou fugir da presença de Deus. É assim que o salmista mostra, porque Deus é de fato onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, irmãos, não podemos nem entrar e nem sair da presença de Deus. Não devemos orar daquela maneira, Senhor, agora na tua presença, porque nós vamos estar sempre na presença dele. Ou Senhor, ainda na tua presença, como se fôssemos sair da presença de Deus. Isto também não é possível. Vejam, a onipresença de Deus, mas Deus também tem outros atributos como onipotência, onisciência e tantos outros, mas estes são exclusivamente de Deus. Davi considera, irmãos, ainda que Deus sabe de todas as coisas, até mesmo na escuridão. Quando de repente ele diz que com efeito as trevas me encobrirão, ele reconhece que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Trevas e luz, para Deus não faz nenhuma diferença. Vai fazer diferença para nós, não é verdade? Vai fazer diferença para nós, ou seja, para o nosso entendimento humano. Mas apenas por causa das nossas limitações. Em segundo lugar, Davi se impressiona com o que Deus conhece sobre ele. Ele diz que Deus conhece os seus movimentos. Ele diz assim, sabes quando me assento e quando me levanto. Não é interessante? Ele diz ainda, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Está no verso 3. Então vejam o quanto o salmista
entende o que Deus sabe a seu respeito. Deus é sua total proteção. Quando ele diz aí no verso 5, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Que proteção tremenda, não é, queridos? Vejam o quanto Deus é um fiel escudeiro, é assim que ele entende, que dá toda esta proteção contra as setas inflamadas do inimigo. Então Deus conhece os seus pensamentos, de longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, queridos, Deus conhece muito antes dele mesmo se conhecer. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos. Que coisa tremenda! Quando no oculto fui formado, quando fui entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, não havia forma alguma, mas Deus já tinha este conhecimento do salmista. Nós podemos verificar aí nos versos 13, 15 e a parte A do verso 16. Então, queridos, Deus conhece o seu futuro. Em relação a Davi, ele fala não apenas do Deus que estava no seu passado e no seu presente, mas também no seu futuro. Daquele que ainda conhece até o último dia da sua vida. Ele diz, inclusive, aí no verso 16, na parte B, ele diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. É realmente admirável, assombroso o conhecimento que Deus tem do salmista e que também tem de cada um de nós. Em terceiro lugar, Davi também se impressiona com a grandeza deste Deus maravilhoso. Ao perceber a grandeza de Deus, Davi expressa sua admiração e ele diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Ele diz, se eu fosse contar, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Ou seja, você chega na praia, seja de água doce ou salgada, tem areia demais, infinitamente, não há como contar. E também se você olhar para o céu, olhar para o firmamento, numa noite clara, você também não tem nenhuma possibilidade de contar nem aquelas estrelas que estão visíveis aos seus olhos. Imagine a quantidade de outras estrelas e de galáxias que a gente desconhece, não é? Quando o salmista escreve o Salmo 8, ele ali também manifesta a grandeza de Deus. O Salmo é tremendo, é um dos que mais gosto, e ele diz lá no primeiro versículo, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E daí ele vai lá no verso 3, ele diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Então o salmista de fato, ele se impressiona com a grandeza do seu Deus. Diante disto, o salmista experimenta um outro sentimento. Ele
pensa como pode o homem ímpio não contemplar a grandeza de Deus, como podem os ímpios se rebelarem contra Deus. Isso está no verso 20. Aqui Davi expressa uma grande indignação contra o homem sem Deus. E sua linguagem é muito forte. É o que se denomina de oração imprecatória. Porque ele diz coisas ali que até nós ficamos impressionados com o que ele fala contra o ímpio. Ele se declara inimigo de todos aqueles que são inimigos de Deus. Ele está tão encantado com Deus a tal ponto que para ele não faz nenhum sentido a atitude dos opositores e inimigos do seu Deus. Isso você pode verificar aí nos versos 19 a 22. E concluindo a nossa reflexão desta noite, podemos dizer que pessoas que se impressionam, que ficam assombrosamente maravilhadas com a grandeza de Deus, com este Deus que o salmista define aqui neste salmo, vamos dizer que essas pessoas experimentam algumas coisas muito maravilhosas. Dentre elas, poderíamos destacar o entendimento que essas pessoas têm a respeito de Deus, reconhecendo que Deus é o único que conhece o fim desde o princípio. É aquele que conta a história, relata os acontecimentos futuros antes que eles aconteçam. Poderíamos olhar na palavra de Deus autores que escreveram tais coisas, tais projeções. Por exemplo, o apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 13, verso 8, onde nós lemos o seguinte: e ficamos espantados com isso, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. Para Deus, o seu Filho é entregue para receber os nossos pecados sobre ele na cruz, para nos livrar da condenação eterna e para nos dar a vida eterna no céu. Ele, para Deus, como Deus, tudo para ele é presente, não existe passado e nem futuro, só existe o presente. Então Deus está presente na eternidade. Então lá em Apocalipse, neste texto está dizendo, falando do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se olharmos também cronologicamente, nós poderíamos dizer aqui algumas coisas que são patentes na história, como por exemplo, aonde Jesus nasceu, aonde Jesus viveu. Ele viveu na Judéia e na Galileia entre os anos, desde o seu nascimento, possivelmente por volta do século VI a.C., antes da era cristã, e possivelmente até o ano 27 da nossa era. Então, do ano 6 antes de Cristo, do ano 6 até o ano 27 depois de Cristo. Sabemos que ele morreu sob o governo de Pôncio Pilatos em Jerusalém. Mas o livro de Apocalipse faz uma leitura de outra perspectiva e nos informa que sua morte se deu na eternidade. Também nós podemos olhar o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, nos versos 19 e 20. Ele diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos últimos tempos, por amor de vós.
É assim que está escrito lá nos 2 versículos. Então, amados, antes da história, na eternidade, o sacrifício de Cristo já havia sido concretizado, porque Deus transcende a história humana e o plano redentivo de Deus já era anunciado. Que coisa tremenda, ou seja, era uma realidade, né? Está na palavra de Deus. E ainda o apóstolo Pedro, ele nos informa na sua segunda epístola, verso 8 do capítulo 3. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. O que ele diz? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que nós podemos concluir de tudo isso? Conclui-se, portanto, aqui que Deus está presente agora, no princípio, meio e fim da nossa história. Ou seja, queridos, nada, absolutamente nada está encoberto aos olhos de Deus, nem mesmo as coisas que ainda acontecerão no futuro. Ou seja, nós, por exemplo, na nossa caminhada, Deus está lá no nosso passado, Deus está aqui no nosso presente, mas Deus também está lá no nosso último dia de vida. Ele não nos conta, mas vai ter uma senha em que será chamada na hora certa, e aí nós iremos nos encontrar com Ele. Todos aqueles que já receberam a salvação em Cristo Jesus por meio do novo nascimento e, portanto, têm os seus pecados perdoados. Talvez seja por isso que Davi conclui o Salmo com a afirmação: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versos 23 e 24, finalizando o Salmo. Então, queridos, depois que o salmista ele diz que esse conhecimento é tremendo para ele, é de uma forma assombrosamente maravilhosa. Deus conhecendo antes do seu nascimento, quando a substância no útero da sua mãe ainda nem tinha forma, Deus já conhecia. Depois, na sua trajetória, o salmista diz que os seus pensamentos são penetrados por Deus quando ele ainda não estava verbalizando as palavras. Deus já conhecia tudo que ele ia falar. Ou seja, para nós, então temos que pensar nisto. Nossas palavras são monitoradas por Deus. Não que Deus seja um tipo de Big Brother, né, que fica com câmeras focalizando a gente toda hora e com a intenção de nos punirem, absolutamente. Ou em absoluto. Veja, Deus, quando o salmista diz no verso 5 que ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a mão, é para nos proteger. Quando ele diz que se ele tomar as asas da alvorada e se esconder nos confins dos mares, até ali a tua mão, a tua destra me susterá. Ou seja, Deus está conosco em todos os momentos para nos dar proteção. E mais do que nunca, hoje, no tempo em que estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos atravessando, mais do que nunca, nós precisamos desta proteção de Deus como um escudo que nos cerca por todos os lados e que nos dá a proteção da qual nós precisamos. Não é que não sejamos atingidos se Deus nos permitir, mas é somente como ele fez com Jó, ele também poderá fazer conosco, não é? Ele permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, levasse até a saúde de Jó. E Jó em nada, porque Satanás dizia que se Deus
permitisse isso, Jó blasfemaria contra ele, mas em nada diz a Bíblia que Jó blasfemou contra Deus. Ele simplesmente disse: o Senhor deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, mas nós podemos continuar rogando a este Deus, confiando nele e dependendo inteiramente dele. Este é o Deus que o salmista apresenta aqui neste salmo. Este é o Deus que está em toda a Bíblia e é o Deus que nós conhecemos. Que ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Agora nós pedimos ao Senhor que faça com que esta palavra penetre fundo nos nossos corações, na nossa mente, que nós possamos caminhar em segurança, na certeza de que o grande Deus, o Deus que causou tanta admiração no salmista, que seja o nosso Deus, que nos cause também espantosa admiração e que possamos confiar inteiramente no Senhor para todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. Que assim o Senhor nos abençoe hoje e sempre, tanto a nós, povo do Senhor, que já fomos alcançados, quanto aqueles que ainda serão alcançados. Oramos também por aqueles que trabalham, por aqueles que estão em áreas de risco, por aqueles que promovem o seu trabalho em benefício daqueles que têm que ficar em isolamento. Oramos por eles, Senhor, pela proteção do Senhor. Oramos também pelos enfermos, que a mão do Senhor esteja estendida com a cura, amenizando suas dores, também levantando de seus leitos. E oramos por aqueles que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, a fim de que sejam consolados pelo Teu Espírito Santo. Oramos ainda por aqueles que perderam emprego, por aqueles que tiveram que fechar suas empresas. Ó Deus, tenha misericórdia, providencie meios para que suas mesas sejam assistidas. Assim, abençoe-nos como povo do Senhor, que sejamos sensíveis à dor e à necessidade do outro. Oramos assim com gratidão no nome precioso de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a graça bendita de Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, em todo o universo, hoje e para sempre e sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente e abençoada semana.